Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é economista e professora universitária. Bem-vinda, Filipa. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Bom dia. Bom dia, obrigada por aceitar este convite. Começamos esta rúbrica bem calçadas, primeiro, e depois com um par de sapatos simbólico para si. Que sapatos é que são estes? Este par de sapatos eu trouxe-os porque os comprei muito recentemente numa loja da Baixa do Porto. São calçados made in Portugal e são de uma marca portuguesa, a JJ Heitor. E a história engraçada que eu trago sobre estes sapatos é que quando eu entrei na loja eu era a única portuguesa que lá estava. Portanto, a loja estava cheia de turistas a pegar nos nossos produtos. Eu senti aquele orgulho do nosso produto nacional. Okay? Primeiro contacto com o produto português, feito em Portugal, não necessariamente via exportação, mas acho que é importante a divulgação do nosso produto, tendo em conta que o nosso turismo também tem vindo a crescer. Em relação aos sapatos, são os sapatos que aliam também tradição a inovação, portanto são os sapatos em pele, têm logo aquele cheirinho magnífico da pele natural, têm um design que eu considerei apelativo, são muito confortáveis e são super duráveis. Desde logo por aí também temos aqui a questão da sustentabilidade, não é? Porque se temos um par de sapatos que é durável, isso vai contribuir para contrariar aquele encurtamento do ciclo de consumo, ou seja, de fast fashion. Já que os decidi trazer, fui também pesquisar um bocadinho ao website da empresa e vi que a empresa tem como missão também promover a sustentabilidade, portanto as matérias-primas são eco-certificadas, procuram reduzir o desperdício no processo produtivo, a própria embalagem é reciclada e utiliza tinta de água, portanto pode ser reciclável e reutilizada facilmente. E por tudo isto achei que seria um bom exemplo para trazer aqui para o podcast. Falta ainda desmistificar muito esta ideia, porque o calçado em couro, na verdade, é uma ótima forma de sustentabilidade, porque temos um calçado que dura a vida toda. E muitas vezes ainda existe um bocadinho este mito do calçado em pele e procurar alternativas, mas na verdade esta é uma das melhores formas de sustentabilidade, não é? É uma das melhores formas, até porque nós estamos a utilizar um subproduto de outras indústrias, não é? E, portanto, enquanto continuarmos a consumir carne, vamos continuar a ter pele disponível e é uma forma de utilização. E depois lá está a questão da durabilidade. Podemos ter um par de sapatos que duram uma vida e, portanto, tem vantagens que outros materiais que têm surgido não têm. Não tem. Portanto, sim, sou completamente a favor da utilização da pele. Filipa, já acompanha o setor do calçado há alguns anos. Que panorama é que traça da indústria de calçado a nível internacional? A nível internacional, o último ano foi um ano desafiante, não é? Como sabemos, alguns constrangimentos geopolíticos, medidas protecionistas sem igual, pelo menos nas últimas décadas, isso teve naturalmente consequências. Em termos da produção mundial, o que continuamos a observar é que os principais produtores são países asiáticos, temos a China, temos a Índia, temos o Vietnã. Nesse top não aparece nenhum país europeu, o mais próximo que temos da Europa é a Turquia, e aparece o Brasil. Em 2024, de acordo com dados do World Footwear Yearbook, o Brasil era o quarto maior produtor mundial de calçado. O que é que podemos dizer quanto ao último ano? Verificou-se para estes países que as suas exportações caíram, portanto, com os dados que temos até ao momento, que só vão até o terceiro trimestre de 2025, verifica-se que globalmente as exportações mundiais de calçado caíram 1%, o que não é muito, mas se olharmos, por exemplo, as exportações da China caíram 10%. As exportações da Turquia caíram 15%. As exportações da Índia cresceram apenas 2% e as do Brasil, lá está o quarto maior produtor, mantiveram-se inalteradas. Boas notícias para nós, Portugal. Com os dados que temos até ao momento, as nossas exportações cresceram 4%, portanto temos aqui uma mudança de ritmo face ao que aconteceu no ano anterior, portanto isso são boas notícias. Temos alguns constrangimentos a nível do crescimento económico, portanto o crescimento vai continuar a desacelerar, mesmo a China já tem crescido a ritmos mais lentos. Portugal, apesar de tudo, cresceu 1,9%, portanto acima da média da União Europeia e da zona euro, o que são boas notícias, mas os nossos principais parceiros comerciais são os países que não estão a crescer. Portanto, temos a Alemanha, Itália, França com taxas de crescimento abaixo de 0,5% e, portanto, isso pode ser um constrangimento. As boas notícias, por outro lado, são que Portugal tem vindo a diversificar as suas exportações, a entrar noutros mercados e esses são mercados que sim têm crescido mais. Refiro-me, por exemplo, aos Emirados Árabes Unidos, que têm crescido cerca de 5% ao ano. Refiro-me, por exemplo, a outros países europeus, mas que não são uns dos nossos parceiros comerciais, nomeadamente a Áustria, a Chequia ou a Eslováquia, que são países que têm tido taxas de crescimento mais significativas do seu produto e para onde as exportações portuguesas têm crescido muito significativamente. Mas quando eu digo muito significativamente, no caso da Eslováquia cresceram mais de 1.500% desde 2020. No caso da Chequia, cresceram 750%.
e no caso da Turquia estamos a falar também de crescimentos muito significativos. Portanto, países que têm muito potencial ainda para ser explorado, países ricos, com crescimento económico mais atrativo do que os nossos parceiros tradicionais e, portanto, acho que isso são boas notícias. A aposta poderá então passar por aprofundar estes novos mercados, por assim dizer? Eu acho que deve passar por aprofundar esses novos mercados. Aliás, isso é uma das recomendações que vamos fazendo quando dá avaliação dos projetos de internacionalização da APICAPS, a diversificação geográfica das exportações portuguesas. Repare, Cláudia, que 70% das exportações portuguesas de calçado se destinam a 5 países. Não é? Portanto, a Alemanha, os Países Baixos, a França, o Reino Unido e a Espanha. E, portanto, estamos muito dependentes daquilo que sejam as condições nesses mercados. Portugal tem vindo a fazer esse esforço de diversificação geográfica ao nível das suas exportações, portanto, as empresas estão a fazer esse esforço e também se vê nos projetos promovidos pela associação, portanto, pela APICAPS, que as ações são também cada vez mais dispersas em termos geográficos, com alguns mercados não tradicionais, a inclusão de mercados como a Coreia do Sul, o Japão, os Emirados, lá está. E, portanto, acho que sim, acho que passa por aí. A que é que se deve, na sua opinião, esta estagnação nestes mercados que são considerados os tradicionais? Isto é algo que faz parte daquilo que é o crescimento económico. Estes mercados já têm vindo a crescer a ritmos mais lentos nos últimos anos, portanto é aqui uma combinação de fatores que está a levar a que países como a Alemanha, a França, as suas economias estejam praticamente estagnadas. Há outras economias do leste europeu que estão noutras fases do seu crescimento económico e, portanto, têm taxas de crescimento mais significativas. A tendência agora vai ser esta, não é? Portanto, a economia não pode estar sempre a crescer. Pronto, nós temos continuado a crescer, mas de facto há economias em que esse crescimento tem vindo a ser superior. A natalidade também explica parte disso. Em que sentido? O continente europeu é um continente que está a tornar-se cada vez mais envelhecido, Portugal também, não é? Portanto, em Portugal nascem menos de 8 bebés por cada 1000 habitantes e, portanto, temos uma população que tenderá a ser cada vez mais envelhecida. As últimas notícias, portanto, o ano 2025, dizem-nos que houve um recorde no número de nascimentos na última década, o que poderá ser aqui positivo, não é? Mas que muito provavelmente se deve aos fluxos migratórios e, portanto, não sei se é uma tendência que se irá manter nos próximos anos. E os países que apresentam maior dinamismo económico e, em termos de taxas de natalidade, não estão localizados no continente europeu. Estão localizados no continente asiático, no continente africano, alguns no continente sul-americano, mas, sobretudo, na Ásia e em África. A internacionalização é chave para um setor maioritariamente exportador como o setor do calçado? É a chave, claramente. Portanto, a internacionalização é crucial para o sucesso do nosso setor. Nós nunca poderemos ficar dependentes do nosso mercado doméstico. Portanto, temos um mercado doméstico de pequena dimensão e que lá está, que não tem crescido, não é, em termos de natalidade a um ritmo que seja muito promissor para o futuro. Portanto, isso não seria uma solução. Teremos sempre de recorrer aos mercados externos e, portanto, tudo o que sejam ações para promover a internacionalização serão certamente um promotor das exportações portuguesas de calçado. O facto da indústria portuguesa de calçado exportar mais de 90% da produção faz com que sejamos muito vulneráveis a esta questão geopolítica. O que é que podemos fazer para mitigar estes riscos, uma vez que temos uma vocação maioritariamente internacional? Como digo, não podemos ficar reféns do mercado doméstico. O segredo é continuar a internacionalizar e é aqui minimizar o nosso risco. Se nós pensarmos num portfólio, em termos de investimentos, uma forma de minimizar o risco é a diversificação dos ativos desse portfólio. Portanto, o que temos que fazer é exatamente isso, neste caso, diversificação geográfica. Entrar noutros mercados, economias emergentes, economias que estejam a crescer. E que é isso que Portugal tem feito, não é? Com base naqueles dados que eu referi há pouco. E, portanto, acho que o setor está a seguir essa estratégia, tentar entrar em mercados que não sejam os nossos mercados tradicionais de exportação neste momento. O que é que diferencia a indústria portuguesa de calçado em relação aos nossos maiores concorrentes? Depende de com quem nos estejamos a comparar, não é? Portanto, se pensarmos em Itália, há uma diferença muito significativa ainda do preço de um par de sapatos em termos de valor de exportação. O preço de um par de sapatos italiano, de acordo com os dados do World Footwear Yearbook de 2024, era de $68 e o preço de exportação de um par de sapatos português era de $28. Portanto, ainda estamos bastante abaixo em termos de valor. O que é que nos distingue de outros países que concorrem com Portugal e com outros produtores de calçado, nomeadamente as economias emergentes? A qualidade do produto, portanto, o produto português é um produto que já é percepcionado como tendo uma qualidade elevada. Não é por acaso que muitas marcas de luxo já produzem os seus produtos em Portugal.
Por outro lado, temos uma capacidade de responder de uma forma flexível e rápida, portanto, lead times curtos e também flexibilidade no sentido de produzir pequenas quantidades, que é algo que os nossos concorrentes asiáticos não conseguem fazer. Portanto, isso é algo que nos diferencia. Temos a tradição do calçado, somos um país europeu e, portanto, não só o Made in Portugal é um selo de qualidade, como o Made in Europe também é. E, portanto, acho que é isso que nos diferencia dos dois lados. Portanto, que melhorias é que nós podemos esperar ou para onde é que nós queremos caminhar? Aumento do valor do produto, não é? Do valor acrescentado, mas acho que temos fatores diferenciadores muito relevantes face a outros concorrentes. Olhando para este nicho de luxo que falou há pouco, temos potencial para nos posicionarmos? Temos claramente potencial para nos posicionarmos. Portanto, Portugal produz produtos de luxo para outras marcas, mas também já tem marcas próprias. Aliás, acho que trago um exemplo de uma marca que já tem uma boa posição e que cumpre todos estes requisitos, não é? Portanto, tem um produto diferenciado, confortável, de qualidade e com um design apelativo. E isto é apenas um exemplo. Temos outras marcas portuguesas que já se ingram no universo internacional e, portanto, acho que é continuar esse caminho. É pôr o Made in Portugal no mundo, não só como produtores, mas também como marcas portuguesas. Mas faltam criar marcas. Falta criar marcas e isso é difícil, exige por parte das empresas um esforço elevado e também depois, não só na criação da marca, como no posicionamento dessa marca no exterior, não é? Portanto, uma marca não se torna uma marca de luxo só porque nós dizemos que é uma marca de luxo. Torna-se uma marca de luxo quando o mercado a sinaliza como sendo uma marca de luxo. Nos últimos dados do World Footwear Yearbook, referente à produção mundial de calçado, notamos já algumas alterações dentro dos países asiáticos, em termos de produção. O que é que podemos esperar no futuro, tendo em conta estes dados? Indicam-nos que, de facto, a produção já está a ser relocalizada para outros países, nomeadamente para o Vietnã. E uma questão relevante é que, enquanto a China e a Índia mantêm um valor de exportação muito baixo, no caso do Vietnã, o preço por par exportado era em 2024 de $21, que não está assim tão abaixo do português, não é? Que, como eu referi, era de 28. Portanto, há aqui uma diferença que é, temos outros concorrentes que poderão ser ainda mais agressivos do que os que tínhamos até então. A que é que se devem estas flutuações na produção, estas mudanças de geografias? Há teorias explicativas de comércio internacional que nos dizem isso mesmo, que ao longo do ciclo de vida do produto, que a produção vai passando de uns países que inicialmente seriam os que tinham os recursos mais abundantes para os produzir, nomeadamente mão de obra abundante e a preços mais baixos, para outros países quando o ciclo evolui. A China, neste momento, já pode ser considerada um país rico, não é? E, portanto, dentro do contexto asiático, a produção localizar-se noutros países faz parte da evolução natural do ciclo de vida do produto. Portanto, encontrar aqui fatores produtivos com preços mais baixos, nomeadamente mão de obra. Mas ainda assim estamos a assistir a uma quebra nesses países? Não em termos de produção, mas em termos de exportações sim. Portanto, no ano de 2025, devido a todos os constrangimentos que se viveram, efetivamente houve um impacto negativo nas exportações desses países. Já falamos várias vezes no World Footwear Yearbook, falamos também noutras publicações. Acha que a divulgação de informação da conjuntura nacional e internacional pode influenciar a evolução da indústria? Eu acho que sim, e do ponto de vista de quem trabalha nesses relatórios, eu espero que sim. Portanto, o nosso objetivo ao fazermos esse tipo de publicações é ajudarmos as empresas e a associação a tomarem decisões informadas, ok? Portanto, o que nós fazemos é recolher informação estatística que está disponível nas fontes oficiais, tentar sistematizá-la e identificar algumas tendências. Portanto, não se trata aqui de poder da adivinhação ou de magia, é simplesmente ver o que se está a passar e tentar transmitir essa mensagem de forma clara para que quando as empresas vão definir a sua estratégia saibam exatamente o que é que se está a passar com os mercados. Portanto, quais estão a crescer, quais não estão e quais poderão ser potenciais parceiros que Portugal ainda não esteja a explorar a fundo. Quanto mais informadas estiverem, melhor vão ser eventualmente os seus investimentos, as suas opções estratégicas. As suas decisões, eu acho que sim, que a informação é sempre uma mais-valia, não é? Por outro lado, e se pensarmos em termos do World Footwear Yearbook, é uma publicação de referência no setor a nível internacional e, portanto, é importante não só pela informação que divulga, mas também porque coloca mais uma vez Portugal no mapa, neste caso, não do ponto de vista do produto, mas do ponto de vista de algo que a Associação Portuguesa oferece. Exatamente. A par do World Footwear Yearbook, tem sido conduzido também semestralmente pela APICAPS o World Footwear Business Condition Survey, portanto, que faz uma auscultação a stakeholders envolvidos no setor do calçado sobre quais são as suas previsões
para os próximos tempos e como é que evoluir o seu negócio no semestre que passou e, portanto, acho que isso também é informação relevante, até porque estamos a escutar diretamente os envolvidos no negócio. E a criar também um relacionamento com eles. E a criar um relacionamento com eles, exatamente, e temos obtido respostas de todas as partes do globo e agora até a crescer muito, nomeadamente respostas oriundas da Ásia. Portanto, sim, estamos a criar essa ligação. Da sua experiência, e uma vez que olha para a internacionalização de outro ponto de vista, que impacto é que têm os projetos que têm sido desenvolvidos pela Apicaps? Eu acho que os impactos dos projetos da Apicaps são muito positivos naquilo que são as opções das empresas. Há empresas que sem estes projetos não teriam a possibilidade de se internacionalizar, de ir a feiras, de participar nesse tipo de eventos. Isto é o que as próprias empresas nos dizem, não é? Porque elas são auscultadas no final dos projetos e no final das feiras, especificamente sobre qual foi o impacto da ida a esse evento no seu negócio. Portanto, acho que são muito importantes. E a Apicaps tem atuado a diversos níveis. Já falamos aqui das publicações, não é? Que eu acho que são importantes, mas também em termos do apoio, lá está a internacionalização, a participação em feiras e certames internacionais, missões empresariais, mas também, e cada vez mais importante no mundo muito digital, ações de comunicação empresarial e de promoção do calçado português. E, portanto, para as marcas portuguesas isso é muito importante, não é? E é necessário para as colocar no radar dos seus parceiros. Portanto, sim, acho que a atuação tem sido muito importante para as empresas. Há pouco falou também numa questão que é a percepção que o consumidor tem do Made in Portugal. Esta percepção já foi negativa, tem vindo a ser alterada ao longo dos últimos anos. Ainda há potencial de crescimento nesta área, portanto, ainda há potencial de crescimento para o Made in Portugal? Eu acho que ainda há potencial de crescimento para o Made in Portugal e nota-se que as empresas têm feito um esforço nesse sentido, sobretudo nestas questões relacionadas com a inovação. Okay? E com a incorporação de novas práticas produtivas e também a questão da sustentabilidade que é cada vez mais valorizada. Nós vivemos num momento em que as práticas sustentáveis, e se quisermos falar aqui de medidas ESG, são não só incentivadas, como por algumas empresas é mesmo necessário que reportem aquilo que são as suas práticas, são obrigatórios. E as empresas portuguesas aqui cumprem dois requisitos importantes. O I, que é aquele ao qual se atribui o maior peso, que é o environmental, portanto o peso ambiental, mas também o S, que é a parte social, o respeito pelas condições laborais, as boas condições de trabalho, garantir que tudo está em conformidade. Alguns países não são percepcionados como sendo países que respeitem este tipo de normas e, portanto, Portugal aqui tem um fator diferenciador importante. Portanto, no futuro, os consumidores vão passar a aliar o Made in Portugal a que tipo de atributos? Eu acho que já aliam e continuarão a aliar à qualidade que já fazia parte, não é? Portanto, à tradição, mas também à inovação e sustentabilidade, cada vez mais. Estamos a assistir quase em direto à assinatura de vários acordos de comércio livre. Que impactos é que isto pode ter para a indústria portuguesa de calçado? Eu acho que os impactos aqui poderão ser quer positivos, quer negativos, e já explico porquê. Portanto, os acordos de comércio livre o que visam é promover a internacionalização, não é? Portanto, as trocas internacionais. E a União Europeia assinou recentemente um maior acordo sempre com a Índia. Do ponto de vista dos produtores europeus, isso é bom no sentido em que passamos a ter um acesso mais facilitado ao mercado indiano, não é? O que quer dizer que o produto indiano também passa a ter um acesso mais facilitado ao nosso mercado. Portanto, o livre comércio tem esta questão, é que nós temos que ser competitivos para, de facto, conseguirmos posicionar-nos internacionalmente face aos nossos concorrentes. E aí voltam a entrar as questões diferenciadoras de calçado português. Como é que vê o futuro da indústria portuguesa de calçado? Eu vejo um futuro promissor. Há desafios, mas acho que a nossa indústria tem toda a capacidade para os superar, pelas características que já fomos identificando, pela sua resiliência, pela sua flexibilidade, pela rapidez na entrega, por um fenómeno que se tem vindo a assistir desde a pandemia e que as medidas proteccionistas a que assistimos o ano passado também vieram a intensificar, que é o fenómeno do reshoring, portanto aproximar a produção às vendas, no fundo encurtar as cadeias de valor, não é? Portanto isto começou com a pandemia porque as cadeias de valor foram quebradas e não se podia estabelecer as ligações habituais. E ouvimos de alguns empresários, não só do setor do calçado, mas também da indústria do vestuário, que isso lhes trouxe novos contactos nessa altura. E, portanto, aqui pode haver oportunidades para Portugal com este fenómeno de aproximar a produção aos vendedores e às marcas. Acho que pode ser uma vantagem. Em termos de desafios, há de facto a questão da concorrência, mas
Pronto, isso Faz tem de parte. se superar, faz parte, não é? Portanto, tem de se superar por via da diferenciação do nosso produto. A nível nacional, há também outros constrangimentos, nomeadamente ao nível dos custos da operação, dos custos laborais e da escassez de mão de obra qualificada. Portanto, mais uma vez, temos uma população envelhecida, quer dizer que temos uma mão de obra também envelhecida e é recorrente falarem-nos da dificuldade em captar talento e reter talento qualificado na indústria. Portanto, acho que esses são os principais desafios que enfrentamos agora, mas eu vejo um caminho promissor por todas as características que a nossa indústria tem. Filipa, se pudesse deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostava que eles deixassem? Eu gostava que eles deixassem o legado de ligação entre tradição e inovação. Portanto, eles já trazem aquilo que nós fazemos de melhor, é o uso da pele, é a qualidade, é o conforto, e depois ligar isso com aquilo que são cada vez mais as pressões do mercado e que continuarão a ser produtos inovadores e produtos que respeitem aquilo que são as pressões que vivemos, nomeadamente a nível ambiental. Portanto, acho que este par de sapatos estaria bem para enfrentar o futuro e é isso que recomendo aos restantes produtores. Obrigada. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.